Todos conseguem ver direito, né? Responda, por favor, sim, não. Tá Quiserem ok aí? responder no chat. Sim, sim, Tá ok aí, né? Pra todo tá. mundo? O pessoal tá falando que sim aqui no chat. Tá ok. Massa. Então, vou iniciar. O tema da nossa palestra é Metodologias do Programa de Educação Ambiental para a Conservação da Antilope buckermani, Soldadinho do Araripe e Lavadeira da Mata. Vou explicar mais na frente, bem direitinho, quem é o Soldadinho do Araripe e quem é a Lavadeira da Mata. Bom, o projeto Soldadinho do Araripe, ele está dentro de programas de conservação da ONG Aquasis, Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, é o que significa o nome Aquasis. E essa ONG, ela foi fundada em 1994, só explicando um pouco, para contextualizar vocês, lá em Fortaleza, em uma junção de alunos e professores da UFC e da US. Então, eles se organizaram e fundaram essa ONG, que no começo tinha como objetivo monitorar uma espécie de mamífero aquático, que é o golfinho cinza, boto cinza, na verdade, desculpa, boto cinza. E eles faziam monitoramento desses animais, monitoramento de comportamento e de população. Hoje a Aquasis tem um trabalho bem mais abrangente, trabalha com várias espécies ameaçadas aqui no Nordeste, mais especificamente no Ceará. Periquito cara suja, soldadinho do Arari, trabalha também com mamíferos aquáticos, que é o boto cinza e o peixe-boi. Peixe-boi é aquático, né? E a Aquase não trabalha somente com as espécies em si, mas trabalha com a visão de preservar não somente a espécie, mas preservar o ambiente em que aquela espécie está inserida. Então, todas as ações da Aquase são voltadas nesse sentido, de preservar o ambiente, o hábitat daquela espécie ameaçada. Bom, o soldadinho do Araripe é a lavadeira da mata, é Antilope buckermani, é o nome científico, Antilope buckermani, como o Alisson já falou, e tem um pequeno probleminha que às vezes as pessoas acabam confundindo o soldadinho do Araripe e a lavadeira da mata com algumas outras espécies. Aí fica a pergunta, nós saberíamos reconhecê-los? Aqui a gente tem uma foto do soldadinho, uma foto da lavadeira da mata e outras duas espécies. No caso, nós temos três espécies aqui representadas nessas fotos. Aí eu pergunto a vocês, qual vocês acham que é a espécie Antilope buckermani, que é o soldadinho do Araripe e a lavadeira da mata? Vocês podem falar no chat ou no áudio. São duas opções. Olha aí, vocês estão respondendo. Para ter uma interaçãozinha rápida, para a gente saber como é que vocês. Qual é o conhecimento de vocês do soldadinho, né? Do lavadeiro. Estão colocando aqui A e D. A e Aí, B. D. Aqui tá se sobressaindo aqui. Todos responderam agora A e D. Colocaram aqui. A Edinalva colocou A, o macho, e D, a fêmea. Então, que bom que todos responderam A e B, né? Foram todos, né? Teve só uma resposta que não sabia reconhecê-los. Conheci, certo. Então, algumas pessoas realmente confundem o soldadinho do Araripe com outras espécies. Peraí, gente, bem rapidinho, deixa eu só colocar. Vocês conseguem ver o ponteirinho vermelho? Conseguem, né? Sim, sim. Pronto. Aqui nós temos Antilope buckermani macho, né? O soldadinho que a gente conhece popularmente como soldadinho do Arari. E aqui a fêmea que nós conhecemos como lavadeira da mata. Algumas pessoas confundem com gado de campina. Essa espécie aqui é um sanhaço, a gente colocou sanhaço do coqueiro, sanhaço da palmeira.
A gente colocou para confundir vocês mesmo. E algumas pessoas conhecem, a gente escuta alguns relatos, eita, eu vi um soldadinho da Araripe lá em, lá não sei onde, lá em Exu, por exemplo, que é a área de Caatinga, né? Confundindo com o gado de Campina, porque ele tem essa cabeça vermelha. Mas a gente pode perceber que o soldadinho do Araripe ele só tem um topete vermelho indo um pouco para as costas, para a nuca, né? Vou passar vocês. Aí aqui, apresentar a vocês o soldadinho do Araripe e a lavadeira da mata. Macho e fêmea da espécie Antilope boquerman. Bom, Ei, eles têm... Sim, tem importância, né, destacar que os nomes populares, eles, tanto o macho como a fêmea, eles vêm se destacando, né, esses nomes, porque comumente a gente conheceu o soldadinho do Araripe, divulgar esse nome e achar que a fêmea também, ela se parece com o macho, mas há essa diferença e é importante a gente ter essa apropriação que a fêmea tem do seu nome também. Então, isso. fica aí isso para a gente ter em mente e poder começar a divulgar também esse nome da fêmea, Lavadeira da Mata, que é muito importante para ter essa diferença, né, esse diferenciamento. Isso. Vou falar um pouquinho mais aqui na frente nos nomes. Então, é notável, né, a diferença entre eles, a ponto de algumas pessoas acharem que é outra espécie, mas não, é a mesma espécie. Essa diferença entre macho e fêmea, em algumas espécies de aves, a gente chama de, termo técnico, né, científico, a gente chama de dimorfismo sexual. E é justamente essa diferença entre macho e fêmea. A gente pode perceber que o soldadinho da Araripe ele é bem colorido, branco, com esse topete bem imponente, vermelho, e a ponta das asas de cauda preta, né? E a lavadeira da mata, essa cor mais opaca, esse verde mais verde oliva, né? Mais apagado, né? E isso tem um motivo, tem uma razão, não é por acaso que eles têm essa diferença. Então, eu acho que são pelo menos três diferenças, três adaptações, não, três, vamos dizer, etapas, né? Para que o soldadinho do Araripe tenha essa coloração. A primeira é para atrair a fêmea, atrair um parceiro sexual, né? Ele usa dessas cores para atrair as fêmeas. Ou seja, o macho com uma coloração mais bonita, uma coloração, as penas mais brilhosas, consequentemente a fêmea vai associar essas características a um macho saudável, né? Outra coisa é para atrair os predadores, enquanto a fêmea está no ninho, o macho se utiliza das cores para atrair esses predadores, chamar a atenção para ele. E outra coisa também é para defender território. Para defender território, ele utiliza não somente das cores bonitas, né? Porque o macho com uma coloração mais bonita, com certeza vai se sobressair, mas ele também utiliza o canto. O soldadinho do Araripe ele é uma espécie territorialista, então ele defende um território, e ele utiliza das cores e também do seu canto. O macho que tem um canto mais forte, tem as penas mais bonitas, mais brilhosas, dá a entender que ele seja mais saudável e mais forte, né, que o oponente. A fêmea, por sua vez, essa coloração verde-oliva, ela se disfarça perfeitamente com a mata a qual ela habita, né, e também para proteger o ninho. Enquanto ela está no ninho, chocando os ovos ou sobre os filhotes, esse verde dela se camufla perfeitamente com a vegetação e o ninho passa despercebido pelo predador. Esse é o principal motivo para a fêmea ter essa coloração mais apagada, mais esverdeada, né? A gente vai mostrar mais na frente uma foto do ninho, vocês vão entender. Aqui a gente tem alguns nomes, a gente colocou esses nomes, a gente tem esses nomes aqui, né? No canto superior direito, que são alguns nomes que o soldadinho do Araripe é conhecido em outros países. Isso nos dá a impressão, nos mostra, na verdade,
E o soldadinho do Araripe, ele é conhecido mundialmente. Em vários países do mundo, eles dão um nome ao soldadinho do Araripe. E ele é mundialmente conhecido. Uma espécie nossa, mundialmente conhecida. Várias pessoas de todo o mundo vêm para aqui, para a região do Cariri, para poder fotografar o soldadinho do Araripe, porque ele só ocorre aqui na nossa região. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. E aqui, no canto inferior esquerdo, a gente tem alguns nomes dados ao soldadinho do Araripe pela comunidade. Aí tem esse primeiro, Língua de Tamanduá, Lavadeira da Mata, que foi o nome que foi destinado à fêmea da espécie, né? É um nome que era dado ao soldadinho, mas que foi destinado à fêmea para que ela pudesse ter um nome, né? E não somente fêmea do soldadinho. É um negócio muito estranho, muito feio. Ter uma fêmea do soldadinho da Araripe, ou soldadinha, né? Mas ela é muito significativa, ela ter o próprio nome dela, né? Irapuru Matreiro, Galo da Mata, Campina da Serra, daí a entender essa confusão que as pessoas têm, né? O soldadinho da Araripe com o Galo de Campina. É tanto que alguns nomes remetem ao nome do Galo de Campina, né? Galo da Mata, Campina da Serra, Cabeça Vermelha da Mata, né? E esse mata, que tem esses nomes, tem um porquê que eu vou explicar mais à frente. Bom, o que ele tem de especial? O que é que o soldadinho do Araripe e a Lavadeira da Mata tem de especial? Essa espécie, ela habita somente no interior das florestas. E tá aí o motivo de uma pessoa dizer, eu vi saudadinho não sei onde, lá em Exu, lá em Juazeiro, por exemplo. Aqui em Juazeiro, no caso. Por que isso não é possível? Porque ele só habita no interior das florestas úmidas. E é nessa floresta que ele encontra fruto ideal para sua alimentação. Aí aqui eu trouxe essa imagem, que é uma representação da Chapada do Araripe, né? Aqui nós temos o platô da Chapada, aqui é a encosta. E vocês podem ver que o soldadinho do Araripe está bem aqui no meio, bem aqui em cima dessa bolinha azul, que representa uma nascente, né? Então, de toda a Chapada do Araripe, o soldadinho do Araripe só vai estar presente nessa região aqui de encosta, que é justamente onde existe a mata úmida, que é a mata adequada para sobrevivência do soldadinho do Araripe. Então, aqui não é possível ter soldadinho do Araripe aqui em cima, porque nessa parte de platô não tem a capacidade de acumular água. O solo ele é arenoso, vamos dizer assim, que ele suga a água, e essa água acaba surgindo nas encostas em forma de nascente. E é justamente onde o soldadinho do Araripe habita. E essa água, essas nascentes, é o que permitem que ocorra essa mata úmida, né? Onde é o local específico que o soldadinho do Araripe habita. Aqui a gente tem mata úmida, matas secas e caatingas, que é onde o soldadinho do Araripe não ocorre. E daí a importância de preservar essa mata de cima, né, do platô da Chapada, porque é ela que permite a infiltração da água. Se a gente retira a água não, se a gente retira as árvores, a vegetação, a água ela não vai infiltrar, não vai surgir na encosta como nascente. Então, essa daí é a importância da gente preservar todo o ecossistema, né? Bom, a mata é boa para esse pássaro. Então, essa é a mata ideal, a mata adequada para que o soldadinho do Araripe habite, sobreviva, né? Se reproduza também. E aqui, a gente trouxe para vocês alguns dos frutos com os quais o soldadinho do Araripe se alimenta. O soldadinho do Araripe e lavadeira da mata, né? Aqui, pode receber a mata bem verde, mata úmida, e os córregos, as fontes de água. A gente vai explicar mais à frente por que
essa água é tão importante. Não somente para preservar a mata, mas porque o salgadinho ele se utiliza dessa água também, né? E aqui alguns dos frutos. Alça jandaia, umbiretama, candeeiro d'água, louro d'água, rosa da mata, que eu acho que é a mais conhecida de todos, né? Graíba, murici e saboneteira. Então, esses são alguns dos frutos que o salgadinho e a lavadeira da mata se alimentam na mata. E o salgadinho do araripe, ele é frugívoro, mas ele também se alimenta de alguns artrópodes, de alguns insetos, né? Então, tem esses frutos na mata em que o salgadinho do araripe habita, e ele retribui dispersando suas sementes. Então, a mata dá o alimento a ele, e ele retribui plantando de graça novas florestas. E está aí uma das importâncias do salgadinho do araripe. Ele é um grande dispersor de sementes, um grande plantador de florestas, né? Então, quando o salgadinho do araripe ele se alimenta daquele fruto, aquele fruto vai passar pelo trato digestivo e vai sair nas fezes no tempo ideal e adequado para que essa planta cresça e gere outra árvore, né? Algumas plantas necessitam desse processo de passar pelo trato digestivo de algumas aves para poder se tornar viável a plantação. Aqui a gente tem um salgadinho de araripe se alimentando de fruto, defecando, e aqui é um brotinho de uma semente retirada das fezes do salgadinho do araripe. A gente vê a importância. Outra coisa importante que é bom ressaltar é que a presença do salgadinho do araripe na mata quer dizer que aquela mata é boa, que aquela mata ela está preservada. Ou seja, o salgadinho do araripe ele é dispersor de sementes e também é um grande indicador da saúde ambiental. É um grande indicador de um ambiente saudável. Então, se o salgadinho do araripe está presente naquela mata, quer dizer que aquela mata é uma mata boa, é uma mata, vamos dizer, menos que teve uma pouca interferência da humana, né? Naquela mata. Então, o salgadinho do araripe dispersa sementes e é um indicador ambiental. Então, reproduz em lugares úmidos. Como eu falei para vocês, o salgadinho do araripe ele habita no interior das matas úmidas, que é onde ele se alimenta e é onde ele também se reproduz. O salgadinho do araripe não consegue sobreviver longe da mata úmida. Ele não consegue reproduzir fora da mata úmida. Os ninhos são construídos sobre os riachos e essa estratégia de construir ninhos sobre os riachos ajuda a escapar e a proteger o ninho de alguns predadores. Aqui a gente tem uma foto da lavadeira da mata no ninho. Aí é aquilo que eu falei para vocês, da coloração esverdeada, camuflar com a vegetação. E a gente fez. Sim, mas pode falar. Com a imagem assim próxima, até parece que é fácil, né? De visualizar ela no meio do mato e tudo. Mas quando você está ali caminhando na trilha, próximo à área de ocorrência da espécie, dificilmente você vai conseguir ver ela assim de cara. Por mais que você saiba onde está o ninho ali, você acaba se perdendo porque a coloração dela se camufla ali perfeitamente nos galhos, né, nos galhos esverdeados. Então é muito difícil você conseguir visualizar ela de primeira. Um dos trabalhos realizados, a gente encontrou ninhos e a gente já sabendo onde era que ficava aqueles ninhos, quando a gente chegava, a fêmea no ninho, e mesmo assim a gente demorava um pouco para se situar, por conta que é bem complicado. O ambiente ali favorece demais
para que ela permaneça bem escondida, né? Isso é um fator positivo para que ela consiga, né, preservar os seus filhotes. Isso, vou correr um pouquinho, que eu estou falando demais e já passou meia hora. Não se preocupa não. Relaxa. Então, aí vocês podem perceber também, no processo de construção do ninho, a fêmea, ela utiliza de algumas fibras vegetais, né? E de teias de aranha, de fibras de fungo também. Aí vocês podem ver aqui, está meio esbranquiçado. E também ela utiliza folhas secas para colocar embaixo do ninho. Por que ela coloca essas folhas secas embaixo do ninho? Porque se um predador passar por baixo desse ninho e olhar e ver aquele monte de folha seca, ele vai associar aquilo ali com, ou com um ninho abandonado, ou vai dizer, não, é só um, ou vai pensar, né, vamos dizer assim, não, é só um monte de folha seca. Então, essa é uma das estratégias também utilizadas pela espécie para se livrar dos predadores. Aí aqui aqui uma foto, né, do ninho sobre o córrego, como eu falei para vocês, que a fêmea ela tem preferência de construir o ninho sobre os córregos, mas a gente também já encontrou alguns ninhos um pouco afastados do córrego, né? Mas ela prefere construir sobre os córregos, tanto porque tem uma oferta maior de alimento, como também para a proteção. O predador conseguir predar esse ninho aqui, um predador terrestre, vamos dizer assim, ele vai ter bastante dificuldade, porque ele não vai conseguir acessar o ninho por baixo, né? E outra coisa, acho que é isso. Aí aqui é uma foto da evolução de um ninho, né? Construção de 3 a 4 dias, nidificação 50 a 53 dias, postura dos ovos 6 dias, aí isso aqui é um ninho visto de cima, né? Vocês podem ver que ela constrói um ninho em uma bifurcação. Todos os ninhos que a gente encontrou eram desse jeito, todos os ninhos são assim, com esses ovos pontilhados de marrom. Eclosão de 20 a 22 dias e o abandono dos filhotes 21 dias. Então, isso aqui é o ciclo, um ciclo completo de um ninho de Antilope buckerni. Uma coisa interessante é que os filhotes, quando eles nascem com essa coloração esverdeada, igual a fêmea. E isso também serve para proteção. Se a fêmea quando está sobre o ninho, ela se camufla, igualmente os filhotes, nessa coloração esverdeada, eles vão se camuflar e se esconder de predadores. Tanto os machos como as fêmeas, elas nascem com essa coloração. Aí, à medida que eles vão crescendo, vão amadurecendo, eles vão fazendo a muda, vai ocorrendo o processo de muda, e o macho vai adquirir aquela coloração branca, com o topete vermelho e pontas das asas de cauda preta, e a fêmea vai desenvolver a coloração esverdeada da fêmea. O macho, ele só adquire a coloração colorida quando ele já é um macho experiente. Imagine um jovem um jovem inexperiente, com coloração chamativa, aquela coloração branca. Ele não ia sobreviver, ele não ia conseguir viver muito tempo. Então ele adquire uma certa experiência. Quando ele adquire essa experiência, ele faz essa troca dessa plumagem. É uma das características dessa espécie. Também, de mudar, fazer a troca de muda só quando é um macho experiente. É aqui, ele trouxe para vocês algumas das espécies que predam os ninhos. Calitrix jax, o sagui, pode predar ninho
da antilófia, de Delsalbiventus, gambá, e essa vespinha amarelinha, né? A gelaia. Essa vespa, quando os filhotes ainda estão com 1 ou 2 dias de nascidos, né, que eclodiram os ovos, eles ficam com aquela pele fininha, sem penas. Então, essa vespa, ela aproveita esse período de crescimento do filhote e ataca os ninhos. Como o filhote não tem uma proteção, uma plumagem que protege, essa vespa ela acaba predando os filhotes. É uma vespa carnívora, né? Ela come a carne e deixa só os ossos dos filhotes. É um dos predadores. Outro possível predador são serpentes também, serpentes arborícolas, né? Podem predar também os ninhos, soldadinhos. É a única ave que só existe no Ceará. É uma ave que só existe aqui, na nossa região, na região do Cariri. E ela ocorre na Chapada do Araripe, na encosta, né? Nas áreas de Mata Úmida, no município de Crato, Barbalho e Missão Velha. São os 3 municípios que o soldadinho do Araripe ocorre. Aí aqui, trouxe para vocês essa imagem. Eu acho que algum de vocês deve ter ficado um negócio estranho, né? Esse bicho preto aqui, isso é um soldadinho, será? Aqui, trouxe para vocês 2 espécies, Antilope buckermani e a sua espécie irmã, Antilope galeata. E elas são parecidas e diferentes, né? Aí eu pergunto para vocês, quais são as diferenças que vocês conseguem visualizar nessas 2 espécies? Respondam aí no chat ou falem, minha gente, no áudio aí. É estranho você falar para a tela e não ter um retorno. Podem falar, podem ficar à vontade. Tem uma pessoa querendo entrar, só que não tá conseguindo. Eu não tenho como aceitar ela aqui também, não. É só o Charles que pode fazer isso. Ah, já deu certo. Bom, tem um tropetezinho, né, que é o já do soldado do Arari, que é bem baixinho, o cabelinho dele já no outro, o tropetinho é mais alto, e também a diferença da cor de um para o outro. Quem foi? Foi Dalva, foi? Foi a Edilânia. Ah, tá. Parece que não não. Então, alguém respondeu no chat aí? Não. Não? Então, as principais diferenças são justamente essas mesmo, né? A gente pode ver também uma diferença na coloração do bico, né? O soldadinho do Araripe tem um bico mais escuro e o soldadinho, só o soldadinho, né? Tem um bico mais claro, o pé também é diferente. E as principais, assim, que a gente consegue perceber que é bem visível, né? É a coloração, realmente, e o topete. Mas essa não é a diferença que eu queria trazer para vocês. A principal diferença que eu queria trazer é uma diferença que a gente não pode, vamos dizer assim, enxergar, né, de cara, é essa aqui. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, né? Deu uma cortadinha para poder ampliar pra vocês poderem ver melhor. Aí aqui essa área verde, podem ver esse contorno verde aqui, é a área de distribuição da Antilófia galeata, que é a espécie irmã do soldadinho do Araripe, soldadinho. Então, em toda essa mancha, em toda essa forma aqui, toda essa forma é a área de ocorrência dessa espécie. Então, dentro dessa espécie, se você vir em algumas áreas aqui, na área de mata, né, claro, e tem algumas áreas de áreas urbanas aqui. Em área de mata, aqui dentro dessa forma, você vai encontrar o Antilófia galeata, que é o soldadinho.
E se vocês espremerem um olho assim, tentar enxergar, tem uma manchinha vermelha bem pequenininha aqui. Eu acho que se colocar o apontador, eu acho que o apontador cobre, né, a área. O Charles está perguntando em área seca de cerrado? Em matas de galeria, tá? Ele ocorre em matas de galeria do cerrado. O Antilope galeano. Aí essa é a primeira, ou essa é a principal diferença que eu queria trazer para vocês. Essa distribuição monstruosa do soldadinho e essa distribuição bem pequenininha aqui, quase imperceptível, do soldadinho do Araripe. Antes a gente tinha um mapa que era o mundo inteiro para deixar bem enfático isso, né? Então, em todo o mundo, em todo o Brasil, em todo o mundo, você só vai encontrar o soldadinho do Araripe aqui nessa manchinha vermelha, que é justamente essa área de mata úmida da Chapada do Araripe. Crato, Barbalha e São Velho. Aí, para a gente estreitar mais ainda essa visão, nessa ponta a essa, a gente consegue enxergar a área de ocorrência do soldadinho do Araripe. Então, se você, acho que a maioria aqui já foi lá no Horto, né? Já foi lá no Horto aqui em Juazeiro. Já ficou ali em cima e olhou, né? A chapada lá, na frente da estátua, né? Então, se você já foi no Horto, já viu a chapada, já viu essa visão aqui, então você contemplou toda a extensão de ocorrência, a área de ocorrência do soldadinho do Araripe. Então, essa frase aqui, no mundo todo, o soldadinho do Araripe só pode ser encontrado entre as duas setas para onde apontam os olhos do Padre Cícero. Então, se o Padre Cícero conseguisse mexer o pescoço, ele ia conseguir ver toda a área de ocorrência do soldadinho do Araripe. Para a gente ter uma noção como é pouco para uma espécie, essa área aqui, né? E a palavra-chave, endêmico. Vocês sabem dizer o que significa endêmico? Alguém pode falar aí no chat, por favor? Responda. Ou no áudio, de preferência. Boa noite. Endêmico quer dizer que só ocorre naquela região. Só porque eu sei que tu tava com saudade da minha voz, sim. Agora foi não, né? Isso mesmo, é justamente isso que a Nela falou. Endêmico é que só ocorre em determinada região. Você só vai encontrar ela naquele local. E é justamente o caso do soldadinho do Araripe. Ele só ocorre nessa pequena faixa. Aí aqui, representando em mapa, a área de ocorrência do soldadinho. Aqui a gente tem essa mancha verde, esverdeada, que representa a mata úmida da Chapada. Então, no mundo todo, o soldadinho do Araripe só ocorre nessa estreitíssima faixa. Ele não pode ir nem para frente, nem pode ir para trás. Ele só pode ir para os lados. E aqui esses pontos são representativos também. Esse ponto azul é ocorrente de reprodução, é onde foi feito pesquisa pelo Weber, né? Onde ele fez a observação e observou a ocorrência de reprodução, ou seja, ele encontrou ninhos nessas áreas. O laranja é sem reprodução, ou seja, não foram encontrados ninhos. E o ponto vermelho é a ausência, ou seja, o Weber foi lá e não escutou o soldadinho. Só para explicar para vocês, o monitoramento do soldadinho é um monitoramento vocal, ou seja, o Weber vai lá e registra os indivíduos machos que ele consegue escutar. Como eu falei para vocês, o soldadinho da Araripe é uma espécie territorialista. Então, ele defende o território através do canto. Então, o Weber chegou aqui nessas áreas, não escutou o soldadinho. Então, quer dizer que ele não estava presente lá. Outra coisa é que ele sempre vai no período reprodutivo. O Alisson vai explicar isso mais na frente. E, nesses pontos amarelos, é desconhecida, ou seja, que nunca teve registro.
desse bicho nessa área, né? Então, é pouco, né, gente? Isso aqui é muito pouco para uma espécie. Pouquíssimo. Se você for comparar com uma espécie, ou com uma espécie não, com a área de ocorrência da Antilophia galeata, a gente consegue perceber o quanto uma espécie precisa, né, de espaço para sobreviver. E o soldadinho está sufocado. Ele está aqui, nessa estreita faixa de Mata 1. E a palavra que eu deixo agora para vocês, a primeira foi endêmico, e a segunda palavra que eu deixo para vocês é ameaçado. O soldadinho do Araripe, ele é considerado ameaçado de extinção. O Watson vai falar um pouco mais sobre as categorias de ameaça, né? Eu vou falar, o soldadinho do Araripe, ele é considerado criticamente ameaçado mundialmente, ou seja, se o soldadinho do Araripe acabar aqui, não existe um segundo plano, não existe um plano B para o soldadinho. Se ele acabar aqui, na nossa região, ele acaba no mundo inteiro. Ele é crítico, mundialmente considerado mundialmente ameaçado de extinção, né? Criticamente ameaçado, todo mundo. E também aqui no Brasil, regionalmente. E aqui, eu falei para vocês sobre onde o soldadinho habita, onde é que ele está presente, do que ele precisa, mas também existem as ameaças, que é o que nos fazem, que é o que nos faz trabalhar em prol do soldadinho, né? Ele está ameaçado por uma razão. E uma das grandes razões é a interferência humana nas áreas que o soldadinho do Araripe habita. Aqui, essa é a primeira imagem, é uma imagem de uma área desmatada. Como eu falei para vocês, se o platô da Chapada estiver sofrendo pressão de desmatamento, isso afeta, sim, o soldadinho do Araripe. Não quer dizer que o fato de ele não estar aqui, não quer dizer que esse desmatamento não vai interferir na vida do soldadinho. Como eu falei para vocês, essa mata do platô, ela precisa estar de pé para que as fontes, elas existam. Porque ela permite que a água infiltre e surja na encosta como nascente. Então, o desmatamento é um dos grandes fatores que ameaçam o soldadinho do Araripe. Incêndios florestais. Aqui é uma foto do incêndio que teve em 2016, se eu não me engano, lá no sítio Caianas. E essa mão aqui é a mão do Weber tentando apagar o fogo de desespero, né? Essa era uma área de ocorrência de soldadinho e foram perdidos ninhos nesse incêndio. Então, o incêndio é um dos grandes fatores também que ameaçam o soldadinho. Mas eu quero que vocês entendam que incêndio, o colocar fogo em si, não é o fator principal, mas o fato de colocar fogo e não ter o controle sobre esse fogo. Se você coloca o fogo num local controlado, num local que você está ali observando, e está ali cuidando daquele fogo, tudo bem. Claro que num local que não seja área de soldadinho, né? Área de uma espécie ameaçada. Mas o fato de você colocar fogo em uma área e abandonar aquele fogo, e deixar aquele fogo se alastrar pela mata, esse é o problema. A gente sabe que tem como controlar, tem como utilizar o fogo de modo responsável, de forma correta. E esse é o problema. As pessoas não utilizam fogo da forma correta e de forma responsável. Elas utilizam fogo de qualquer forma. E assim, desencadeando grandes incêndios na mata que o soldadinho do Araripe ocorre. E aqui, um dos grandes problemas também, são os três principais, né? Que é o uso indevido dos recursos hídricos. Como eu falei para vocês, o soldadinho do Araripe ele precisa dos córregos para sobreviver. Ele precisa dos córregos
os quais preservam e mantêm a mata úmida. Se você tira os córregos, a mata úmida vai morrer, consequentemente o soldadinho do Araripe vai deixar de existir. Então, esse uso inadequado dos recursos hídricos é um grande fator também de ameaça ao soldadinho do Araripe. As fontes, elas surgem em determinados pontos da encosta. Se você encana aquela nascente diretamente na fonte, consequentemente você vai estar impedindo que essa água ela flua. Você vai estar impedindo que essa água desça ao longo da encosta, destruindo e evitando que o ambiente do soldadinho do Araripe seja mantido, né? Se você coloca a captação de água direto na fonte, consequentemente os córregos não vão mais existir, porque você privou aquela água de descer a encosta. E esse é o grande problema, a encanação direto na fonte. Existem algumas ações para descer essa captação de água, em vez dos proprietários de terras. Outra coisa que eu não falei, grande parte, mais de 90% da área que ocorre o soldadinho do Araripe são áreas particulares. Tem donos nessas áreas. Então, esses donos utilizam essa água para abastecimento da casa e para abastecimento de piscinas e parques aquáticos, né? E existem algumas ações para descer essa captação de água para que o córrego flua, para que o córrego corra na chapada, permitindo que o ambiente do soldadinho do Araripe fique preservado. Tem algumas ações e em alguns locais, como Caianas, se eu não me engano, já é assim, dessa forma. A captação de água já é nem mais embaixo, preservando o ambiente do soldadinho. Então, no Ceará não tem um pássaro tão ameaçado quanto ele. Então, aqui vamos falar no nível de Ceará, né, do estado, não existe um pássaro tão ameaçado quanto o soldadinho do Araripe aqui no estado de Ceará. E entre as mais de 10 mil aves do mundo, hoje a gente sabe que são registrados pela ciência por volta de 10 mil espécies de aves, e só 190 são tão raras quanto o soldadinho. A gente tem uma noção, né, de 10 mil, 190 serem tão raros, é um número bem significativo, né? E o soldadinho do Araripe é uma dessas espécies. Então, vamos preservar nosso soldadinho, nosso símbolo, né? E é isso, que é o Alisson. E agora, quem poderá me defender? O Alisson? O Alisson caiu, ele não está conseguindo retornar. Eu não estou vendo nada, então... Nada do Alisson? Ele está tendo problemas na internet. Seria interessante você dar continuidade, sim, né? Tá ok também. Então, gente, eu vou continuar. Bom, origem. A origem do projeto Soldadinho do Araripe. Né? A espécie foi reconhecida pelo governo brasileiro como ameaçada de extinção no ano de 2003. Só para contextualizar um pouco, a espécie ela foi descoberta em 1996 pelo Weber e o professor Galileu, da UFPE, numa expedição que eles vieram aqui para a região do Cariri. Nenhum dos dois vieram aqui da região. E nesse ano, em 96, eles vieram numa expedição, para uma aula de campo. E foi quando ocorreu a descoberta
do soldadinho naquele ano, né? A espécie foi descrita em 98, se não me engano, mas isso mesmo, né, velho? E em 2003, ela já foi reconhecida pelo governo brasileiro como ameaçada de extinção. Aqui. E antes disso, primeiro a espécie foi reconhecida como ameaçada de extinção a nível mundial. E depois foi reconhecida como criticamente ameaçada a nível Brasil, né? Aí aqui a gente tem os critérios de ameaça. Aqui nesse quadradinho estão os critérios ameaçado. Vem primeiro vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Vulnerável é o primeiro estágio, em perigo o segundo, e o soldadinho do Araripe ele é classificado como criticamente em perigo. E depois disso vem extinto na natureza, porém, não é o caso do soldadinho, porque não existe soldadinho em cativeiro. A espécie não consegue viver em cativeiro. Então ela pularia diretamente para a extinta, para a gente entender a seriedade e o risco que o soldadinho do Araripe corre, né, de extinção. Ele já está no último nível de ameaça e o próximo nível já é extinto. Então, neste mesmo ano foi aprovado o primeiro projeto de conservação. Então, nesse ano, em 2003, foi aprovado o projeto que deu início a todo o trabalho do projeto Soldadinho do Araripe. Desde então, temos nos empenhado em protegê-lo com geração de conhecimento, mobilização da sociedade e recuperação do hábitat. Vou falar um pouco disso mais à frente. Então, em 2010, culminou o esforço com a instalação do escritório regional, né? Foi quando o Weber e a Karina conseguiram se estabelecer aqui na região do Cariri, vieram realmente morar aqui e para instalar essa base do projeto Soldadinho aqui, lá no Crato, né, no caso. Então, eles vieram em 2010 e se estabeleceram aqui na região, que foi quando começou realmente o projeto Soldadinho do Araripe aqui na região do Cariri. Hoje, amplamente reconhecido, o pássaro representa a conservação das águas e das matas que fazem do Cariri um verdadeiro oásis do sertão, garantindo esses elementos e qualidade de vida para milhares de pessoas. Então, nesse ano foi quando realmente o projeto se estabeleceu aqui na região, gerando conhecimento e fazendo mais fortemente trabalho de educação ambiental. Então, aqui eu vou falar para vocês algumas frentes que a gente trabalha, né, para a conservação do soldadinho. O PSA, que é o Projeto Soldadinho do Araripe, entende que o desafio da conservação cabe à sociedade, mas a parte que lhe cabe nesta missão é ajudar a encontrar meios para tanto, além de difundir essas propostas. Então, em projetos de conservação, não é interessante, não é recomendável que você tente fazer esse trabalho sozinho, sem cooperação, sem colaboração da sociedade. E um dos principais objetivos da educação ambiental é justamente isso, fazer essa espécie conhecida para a população. Não tem como a gente preservar e amar uma coisa que a gente não conhece, né? Então, é justamente esse o objetivo da educação ambiental, tornar o soldadinho do Araripe conhecido. E ninguém melhor para preservar o soldadinho do Araripe do que as pessoas que moram no território do soldadinho do Araripe. Essas pessoas vão conhecer melhor e essas pessoas vão se esforçar em preservar aquela espécie. Então, trabalho de conservação sem a colaboração da sociedade não funciona.
e é movido pela cidadania e embasados pela ciência. Queremos tirar o soldadinho do Araripe da lista de extinção, envolvendo as pessoas através do diálogo e da ação. Então, as ações de educação ambiental envolvem completamente a sociedade. Não somente a sociedade do entorno, que são as pessoas que moram ali, né, na encosta da Chapada, e escolas que estão nessas regiões, mas também escolas, né, dessas regiões, que é Crato, Barbalho e São Brás, que já citei para vocês. Então, é de extrema importância fazer o soldadinho do Araripe conhecer. É uma espécie única, uma espécie nossa, e que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem. Pessoas de fora, do mundo todo, de outros países, conhecem o soldadinho, e é muito triste saber que pessoas que estão perto, pessoas que podem trabalhar, que podem dar seu esforço para conservação e proteção do soldadinho, não conheceram. E a gente trabalha na linha de políticas públicas. Esse aqui é o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Soldadinho do Araripe. É o PAN, Soldadinho do Araripe, que visa algumas estratégias para a conservação do soldadinho. É um plano que envolve a sociedade, em parceria com o ICMBio. E nesse plano tem algumas ações que podem ser implementadas para mitigar ou acabar com algumas ameaças que acometem o soldadinho. A gente já está no terceiro ciclo, né, de PAN, que vai até 2021, se eu não me engano. Esse plano ele tem um prazo de 5 anos. É uma grande conquista, porque é um plano de ação nacional específico para o soldadinho do Araripe. E existem outros planos, que são planos das aves da Caatinga. Então é um plano muito abrangente, que aglomera muitas espécies. E o soldadinho do Araripe tem um plano só para ele. Isso é muito significativo, muito positivo para a espécie. Aí aqui, alguns conselhos que o projeto participa: Conselho do Meio Ambiente, Barbalha, APA e FLONA, são pelo ICMBio, CONDEMA, Crato e CBHS. São algumas reuniões que a gente participa que visam a preservação do soldadinho do Araripe, que eles planejam atividades e ações que vão, de certa forma, contribuir para a conservação do soldadinho do Araripe. A monitoria, que é o que eu falei para vocês anteriormente, que é a gente sair a campo, que é a parte da pesquisa, né? A parte da ciência. A gente vai a campo, coleta dados sobre o soldadinho do Araripe para que esses dados sejam divulgados, para que esses dados sejam conhecidos da população. Período reprodutivo do soldadinho, onde é que o soldadinho faz os ninhos, quanto tempo esses ninhos demoram para completar o seu ciclo, que são algumas das informações que eu apresentei para vocês no início da apresentação, né? Aqui foi o censo do ano passado, né? 2019. Aí aqui o Alisson montando câmera trap para fotografar o ninho do soldadinho, para registrar a lavadeira da mata alimentando os filhotes, alguma possível predação, né, do ninho. E aqui uma foto do ninho do soldadinho bem próximo ao córrego, né? E aqui o Weber fazendo aquilo que eu disse para vocês. Eles ficam em determinado local e anota a quantidade de machos que estão localizados naquele local. É assim que a gente sabe se tem presença ou não do soldadinho do Araripe em determinada área. E aqui, um ninho
mais uma vez sobre o córrego, né, de Antílope-Buquermantes, bem no início, né, do nascimento. Restauração florestal é outra ação que a gente faz, né. O que é a restauração florestal? É a gente ir em determinadas áreas em que a mata foi, por algum motivo, derrubada ou não existe mais, e a gente planta árvores que são do uso do soldadinho do Araripe. A Karina fez um estudo nesse sentido de saber quais são os frutos que o soldadinho do Araripe se alimenta, o soldadinho do Araripe cavadeiro da mata se alimenta, e também quais são as plantas que a lavadeira da mata utiliza para construir os ninhos. Então, a Karina coletou todas essas informações e a gente sabe delas hoje. Então, a gente planta espécies que vão contribuir para a preservação daquela espécie, seja para a oferta de alimento, seja para a oferta de base para a construção de ninhos. E a gente chama isso, a gente faz reflorestamento e faz enriquecimento em algumas áreas também, plantando pau-d'arco, jatobá, outras espécies que vão dar uma revigorada naquela mata, né? Essa aqui é uma foto da última ação que a gente fez, antes da pandemia. Foi por volta acho que foi em fevereiro. Aqui uma foto de como a gente transporta essas mudas, e aqui como a gente armazena essas mudas, né? Esses tubetes. E educação ambiental, que são algumas ações que são ações que a gente faz com a comunidade, tanto com a comunidade do entorno, quanto com escolas e universidades. Aqui tem uma foto do pessoal da UFC, lá de Fortaleza, que veio, né, para conhecer mais sobre o projeto. Então, universidades de várias partes do Ceará e até do Brasil vêm aqui conhecer o projeto, né. Aqui foi uma ação em uma escola daqui, lá do Crato, não recordo o nome, e aqui foi uma ação que a gente fez em uma comunidade, no Baixio das Palmeiras. A gente apresentou tudo sobre o soldadinho, e no final a gente faz pintura com eles, tanto para a gente disponibiliza desenhos para eles pintar, como nesse dia aqui a gente fez desenhos com tinta guache nas crianças, né? Desenho do soldadinho no braço, assim. E esse aqui foi uma ação que a gente fez na amostra do Brincar, no Crato. Os organizadores nos convidaram e a gente fez algumas brincadeiras com o pessoal. Esse tabuleiro aqui é uma brincadeira que a gente faz com as crianças, né? Você percorre o caminhozinho, e para você conseguir avançar, tem algumas perguntas, tipo, por que é importante preservar a natureza? Por que o soldadinho da Araripe é importante? Você conhece o soldadinho? Algumas perguntas assim voltadas para o meio ambiente, para que a gente, dessa forma, estimule a criança a pensar e a refletir sobre a importância de preservar o meio ambiente, né? E nesse dia aqui a gente também entregou para as crianças alguns versos falando das espécies ameaçadas aqui da Chapada do Araripe. Eu esqueci o nome da cartilhazinha que a gente utiliza, se quiser me ajudar a me socorrer. Fanzine, né? Fanzinha. Isso. Fanzine, que é uma cartilhazinha montada, que a criança mesmo monta, que é com dobraduras.
Aí de um lado da dobradura tem as fotos das aves, para elas pintarem, e do outro lado tem os versos, para elas aprenderem mais sobre as espécies ameaçadas aqui da região. Aí aqui um conceito de educação ambiental, que é estabelecido pela lei número 9.795, trouxe isso aqui, que é só uma definição, né? Fala em lei, a pessoa já se assusta, né? Negócio de lei, porque é uma lei que traz o conceito exato da educação ambiental. A gente tem uma lei, né, que é específica para a educação ambiental, e ela diz isso: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento, habilidades, estudem e competências voltadas, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo. É essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, com isso a gente entende que a educação ambiental, a conservação, ela não pode ser excluída da sociedade. Ela não pode ser excluída como uma bolha. A gente dizer, não, vamos fazer um projeto de conservação, mas a gente guarda tudo para a gente e deixa essas pessoas de lado aí. Não é assim que funciona. A educação ambiental e a conservação, ela tem que ser exposta, ela tem que ser mostrada para a população. Não adianta você fazer uma ação e as pessoas que estão ali naquela região não saberem o porquê você está fazendo aquilo. Então, daí a importância da educação ambiental, você fazer conhecido aquilo que você está fazendo. E a comunidade é extremamente importante para a conservação das espécies. Tanto elas podem agir da forma correta, você pode ensinar ela a agir da maneira correta, como também elas podem lhe ajudar e lhe trazer informações que talvez você com um mês de campo, você não iria conseguir essas informações, diferente de uma pessoa que viveu a vida inteira ali naquele local, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas uma coisa que acontece muito, que prejudica o sobrevivimento da Caribe, são algumas vezes as pessoas limparem os córregos. E limpar de que forma? Tem a vegetação cobrindo ali o córrego, aí a pessoa diz, não, eu vou limpar aqui, esse cantinho aqui, para o córrego alargar mais, para ele fluir melhor. Então ele vai e corta aquela vegetação que está ali na beira do córrego. Justamente a vegetação que a lavadeira da mata utiliza para construir o ninho. Então, isso tanto acaba com o ambiente que a lavadeira da mata ia construir o ninho, como pode também ocorrer perda de ninho. O ninho está lá, a pessoa não vê o ninho, como a gente falou para vocês, que é bem difícil você localizar o ninho, e a pessoa vai lá e corta aquela vegetação e um ninho a menos. Existem por volta de 800 indivíduos, pouco menos de 800 indivíduos na natureza, que cada indivíduo conta. Cada indivíduo é importante para a preservação da espécie. Então, imagina aí, você perder um ninho com 2 filhotes. Outra coisa que eu não falei, né? O ninho, a fêmea sempre coloca dois filhotes, e o ninho produz 2 indivíduos, né? Então, você perder 2 filhotes, que poderiam ter se tornado adultos, e passado os seus genes para a geração futura, se perderam ali porque a pessoa não sabia disso. E daí a importância da educação ambiental. Você dizer, ó, no córrego, naquela vegetação lá do córrego, a lavadeira da mata, ela faz o ninho nessa vegetação e tal. Você explicar também que você retirar a mata, aquela mata ciliar, vamos dizer assim, prejudica o fluxo dos córregos, a gente sabe disso. Então, utilizar informações científicas em prol da espécie e para que as pessoas
tomem conhecimento daquilo, né? E acabem ajudando na conservação dessa espécie. Então, a gente costuma dizer que a educação ambiental ela tem 3 pilares, que é a informação, sensibilização e reflexão, e mudança de comportamento. Informação. O que é a informação? É isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Falando do Sodá de Indararípe, que ele ocorre em região tal, e é diferente da fêmea, o motivo tal, que ele constrói, que a lavadeira constrói em um lugar tal. Então, informação é isso. É eu passar o conhecimento que foi coletado lá no monitoramento, lá na coleta de campo. Eu transformo aquelas informações em conhecimento para passar para a população, para passar para vocês. Então, todas essas informações que a gente tem é fruto do monitoramento. Mas de que adianta eu ter a informação e não passar essa informação para as outras pessoas? Para que as outras pessoas também conheçam, para que as outras pessoas saibam a importância do Sodá de Indararípe. E essa informação é algo que parte de nós, do projeto Sodá de Indararípe. Porque é a gente que pesquisa, é a gente que faz o monitoramento. Então, é dever nosso passar a informação. Sensibilização e reflexão. É eu dizer, olha, o Sodá de Indararípe está ameaçado por motivo tal e tal. Aí é algo que parte de nós também, de levar a informação, mas que já passa a ser algo mais de vocês. Se você escuta a informação e entra no ouvido e sai no outro, não adianta, né? Então, a sensibilização já é uma etapa que parte, de certa forma, de vocês. De vocês se sensibilizarem com aquela informação. E mudança de comportamento. E aí a gente já não tem como fazer mais nada, né? E aí já é uma coisa do seu coração, do seu interior, né? A gente passou a informação, aquela informação talvez tenha lhe sensibilizado ou não. Se lhe sensibilizou, você vai, a partir daquele momento, passar a agir de forma diferente para que determinada situação mude. Então, essas são as 3 etapas da educação ambiental. Informação, sensibilização, reflexão e mudança de comportamento. Eu espero realmente que as 3 etapas possam ser atingidas, né? E aqui algumas ações da educação ambiental, algumas metodologias que a gente utiliza. Já falei um pouco, né? Aqui está aquele joguinho, né? Eu falei para vocês, que é um tabuleiro, e a pessoa vai andando nas casinhas até ganhar. Aí no final a gente dá um bombom para a criança, um saquinho de bombom, né? É para estimular a criança a querer jogar também, né? A gente sabe que a criança ela tem que ter um estímulo para poder participar de algumas brincadeiras, né? Então a gente utiliza isso para as crianças participarem. Ela ganha o brinde e ganha a informação também, né? Aí aqui um dos cards, algum desses cards tem uns trava-línguas para elas dizerem, né? Que é para dar uma descontraída, não ser um negócio muito sério também, né? Então, se a criança consegue falar o trava-língua, ela avançou em casa. Aí aquilo que eu falei para vocês, alguns desenhos para pintura. A gente também elaborou uns caça-palavras com palavras voltadas para a conservação do Sodá de Indararípe, lavadeira da mata. Fanzines, que é o que eu já falei para vocês. E apresentações. A gente faz apresentações em escolas de toda a região do Cariri, Crato, Barbalha, e Missão Velha. Infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de participar de nenhuma ação em Missão Velha nesse período que eu comecei como estagiário do projeto Sodá de Indararípe.
mas pretendemos fazer ações em Missão Velha, sim, em escolas, em universidade, na universidade, né, na URCA. E essas são algumas metodologias que a gente utiliza para atrair as crianças, e atrair e passar a informação. Essas crianças vão chegar em casa, vão falar para os pais. Muitas dessas crianças são de região rural, da área rural, né? Então, toda informação que a gente passa para elas, possivelmente elas comentam com os pais, e aí a gente consegue atingir a criança, consegue atingir o pai também, né? A abrangência das comunidades vizinhas e áreas de distribuição da espécie. É o que eu já falei para vocês. Também, o projeto Saudade de Guararipa, ele trabalha na frente de criação de RPPNs, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural, uma unidade de conservação. Então, essa aqui é uma foto da reserva Oásis Araripe, que é uma reserva de proteção, uma reserva particular do patrimônio natural da Aquasis. A Aquasis conseguiu financiamento para poder investir nessa área, e não é uma área qualquer, é uma área na encosta da Chapada, onde existe Soldadinho do Araripe. Então, toda a ação que a gente faz para a conservação do Soldadinho do Araripe e dá certo, e a gente vê que vai dar certo, a gente pode replicar nas outras áreas. É como se fosse um campo de estudo. A gente faz monitoramento de ninhos e tudo mais. No final do ano passado, para o início desse ano, a gente fez uma ação de busca de ninhos aqui na reserva. Na verdade, são duas. É essa e outra, não sabia como explicar, mas outra próxima, ao lado, né, dessa reserva. Então, são duas unidades de conservação. E o Weber é quem trabalha diretamente nessa ação, mas que não quer dizer que a gente não possa fazer também, né? Ele conheceu um proprietário de uma terra ao lado e conseguiu convencer ele a transformar sua área em uma unidade de conservação também. Então, olha aí que coisa boa para o Soldadinho do Araripe. 3 unidades de conservação unidas, juntas, uma do lado da outra, né? 3 RPPNs, um do lado da outra, sendo conservado e preservado, né? Então, é de extrema importância a criação de unidade de conservação. Então, se você conhece, eu acho que a maioria das pessoas aqui são de Missão Velha. Então, se você conhece alguém que tem um terreno, tem alguma propriedade próximo da encosta e possa passar o contato para a gente, ou então você mesmo entrar nessa ação de frente, o Weber, eu acho que o Weber está disposto a orientar, né, Weber? Se alguém tiver interesse, se alguém conhecer, alguém que tenha alguma propriedade, você pode me falar comigo depois. Isso. Só posso fazer uma parte? Pode sim, Weber, à vontade. Sim, então boa noite, pessoal, a turma de Missão Velha, né? Quem é que por aí conhece aquela região ali que vai do Gameleira de São Sebastião, ali no pé da serra, como quem vai até perto da Extrema já? Tem alguém daí que mora para aqueles lados ou conhece aqueles pedaços dali? Luana, né? Conhece ali o seu Zezinho Vieira, ou o pessoal do Santana, que mora para colar. Ó, tem uma pessoa de Jamacaru. Pois bem, aquele trecho ali todinho, ó, tem uma pessoa que mora em Jamacaru. Infelizmente, o último registro que a gente tinha de Jamacaru, do Soldadinho do Araripe, ele já não existe mais. Então a gente anda atrás de pessoas que têm o interesse em criar reservas particulares. Então, conhecer as pessoas é muito importante. Eu conheço o seu Zezinho Vieira, já conversei com... Alguém conhece o Zezinho Vieira? Eu já conversei com ele, com o filho dele,
A Lona conhece. E aí eu queria voltar para prosseguir essa conversa, ver se eles realmente tinham condições de criar essa reserva particular, de dar apoio, né, no sentido de ajudar a criar, e outras pessoas que vivam ali. Então, de repente, a rede de contato de vocês pode fazer muita diferença na criação de uma área protegida desse tipo, né? Então, em Missão Velha tem muita coisa a se desenvolver em relação à cidade de Araripe, mas eu já me estendi, era mais para dar estoque. Então, gente, vocês conhecem, querem contribuir dessa forma. Às vezes as pessoas perguntam muito, como é que a gente pode contribuir para a conservação do soldadinho? Então, essa é uma das formas que você pode contribuir para a conservação do soldadinho, né? Você conhece alguém, então conversa com a gente, com o Weber, para ajudar, né? Nesse sentido, você se interessa em ajudar o soldadinho do Araripe. Relação com outras instituições ambientais, eu acho que entra muito naquela parte de ações, né? De reuniões que a gente participa com outros órgãos. Aqui a gente tem a reunião do Mosaico, que foi lá na reserva. A gente tem o Paulo, que é do ICMBio. Então a gente tem contato com várias pessoas, né? De outros órgãos, aqui do ICMBio, da APA e FONA, né? Aqui foi uma reunião que a gente fez, foi um curso sobre espécies ameaçadas, que o Weber realizou lá na reserva também. Aqui a gente tem pessoas da URCA, pessoas da UFCA, tem o Hipólito, que é da UFC, também, representando mais a quase, né? Então, a gente tem aqui a Flávia, do ICMBio, da APA, né? Pega, Karine, eu aqui, o Alisson, Fabiana. Então, a gente tem uma relação com essas outras instituições ambientais também, né? Aqui, uma trilha ecológica com o pessoal do Sítio Fundão. Então, a gente tenta ao máximo ter relações com esses órgãos, tanto para a gente estar a par do que está acontecendo, como de alguma forma eles possam contribuir também para conservação do soldadinho do Araripe, seja com transporte, seja de mão de obra mesmo, de alguma forma, né? Aí aqui a gente trouxe um relato da professora Eva, que trabalhou em uma ação de educação ambiental, foi muito importante para a conservação do soldadinho do Araripe. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu rodar o áudio dessa gravação, então a gente vai ficar devendo para vocês esse relato. Eu posso passar para o Charles depois, para o Charles passar para vocês, pode ser dessa forma. A gente tentou de todas as formas aqui tentar usar o áudio, mas a gente não conseguiu. Então a gente vai ficar devendo essa para vocês. E vocês não conseguem ouvir não, né? Vocês estavam ouvindo ou não? Respondam aí para alguém me dizer, por favor, já que o Alisson caiu. Oi, Cicinho, eu não consegui ouvir o áudio aqui também não. A gente tentou toda forma, mas não deu certo. Então, continuando, né? Vou passar para o Charles depois desse vídeo. O Charles pode passar para a galera. Perspectivas do projeto, né? A extinção não pode ser tolerada. Então, a extinção, deixa eu só corrigir, a extinção provocada pela ação humana não pode ser tolerada, porque a extinção é uma coisa que acontece naturalmente. Mas a extinção provocada pelo ser humano é uma extinção desordenada e descontrolada. Então, a extinção provocada pelo ser humano não pode ser tolerada. Não basta que florestas deixem de ser cortadas, novas terão de renascer. Então, não basta a gente
impedir somente que florestas sejam cortadas, mas a gente tem que dar uma forcinha também, né? Algumas espécies a gente sabe que necessitam muito de uma área preservada, que talvez o processo natural não fosse suficiente, não fosse um tempo hábil para aquela espécie, né? Então a gente dá uma forcinha. É o caso que a gente faz com algumas espécies de utilização de soldadinho, né? Como reflorestamento. O declínio das águas está relacionado ao desmatamento, podendo ser revertido, que eu falei para vocês. O desmatamento no platô da Chapada interfere diretamente nas fontes, interfere diretamente na conservação do soldadinho. Se a mata do platô é destruída, desmatada, as fontes vão deixar de existir. Consequentemente, o soldadinho vai deixar de existir. Consequentemente, a gente vai deixar de existir. Porque não só o soldadinho precisa de água, a gente também precisa. Cada um faz diferença na conservação. Então, qualquer ação que você faça em prol da conservação é válida. Qualquer esforço que você faz em prol da conservação do soldadinho é válida. Toda ação, todo esforço para tentar salvar o soldadinho do Araripe é muito bem-vinda. A gente vai sempre receber de braços abertos, certeza. A sobrevivência do soldadinho do Araripe é a prova de que estamos no caminho certo. Então, se a gente perceber através dos monitoramentos que o soldadinho do Araripe está aumentando, seu número está aumentando, então isso quer dizer que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está preservando a mata, que a mata, como eu falei para vocês, o soldadinho do Araripe é indicador de um ambiente saudável. Se o soldadinho está crescendo, se o número de soldadinhos está crescendo, né? Consequentemente a gente tem a noção e sabe que aquela mata também está sendo preservada e a gente está fazendo as ações corretas para a conservação do soldadinho. Então, gente, gratidão demais ao Charles por ter convidado a gente para trazer um pouco mais sobre o soldadinho do Araripe. Espero ter, de alguma forma, tocado aí o coração de vocês e sensibilizar de alguma forma. O soldadinho do Araripe é extremamente importante para nós, porque a gente sem um soldadinho, a gente não consegue fazer nada. Mas o soldadinho sem a gente, ele consegue de boa sobreviver. Então, vamos preservar o soldadinho para que a gente fique vivo, né? Para que a gente se preserve. Preservar o soldadinho é se preservar, vamos dizer assim. Então, gratidão a todo mundo que assistiu até o final. E se alguém tiver alguma pergunta, acho que dá tempo. Ou não, já passei 5 minutos. Eu queria só fazer uma observação, Cicinho.